Olá, bom dia. O Agro Pantanal deste domingo já está no ar, com informações, novidades e muitas notícias sobre o homem e a mulher do campo. Em agosto deste ano, a exportação brasileira de produtos suínos somou mais de 110 mil toneladas, um avanço superior a 8% se comparado ao mês de julho. Já já vamos te mostrar todas as informações sobre esses números. Mas antes, vamos aos destaques do programa de hoje. Médico veterinário comemora seu dia neste mês de setembro. Vamos mostrar uma homenagem a estes profissionais na edição de hoje. Grupo de 30 produtores rurais de Mato Grosso vive imersão na agricultura americana durante o projeto Missão Internacional 2023, organizado pela AproSoja. O governo do estado investe em tecnologia e registra queda de 11% no desmatamento no Cerrado. E é claro que vamos ter aquela receita saborosa, Sabores do Cerrado. Vamos então à nossa primeira reportagem. As exportações de carne suína brasileira cresceram. Em agosto, as vendas externas de suínos mato-grossenses totalizaram mais de 3 mil toneladas, crescimento de 25,71% em relação a julho. Os detalhes na reportagem de Antônio Carlos Silva. Em agosto, as exportações de carne suína brasileira totalizaram 112.800 toneladas. Foi a primeira vez que as vendas externas superaram as 100 mil toneladas mensais. No acumulado do ano, a comercialização internacional de suínos brasileiros totaliza 807 mil toneladas, ou 11,8% maior que as exportações desta carne de janeiro a agosto de 2022. Já a arrecadação com as vendas externas de suínos brasileiros subiu 19,2%, de 1 bilhão e 607 milhões de dólares para 1 bilhão e 916 milhões. Os suinocultores matogrossenses comemoram os números por dois motivos principais. Primeiro, é um alento à crise enfrentada pelo setor no estado durante 2 anos e meio. O brasileiro ele acabou optando, por consumir uma quantidade maior de carne suína, e nós pudemos comemorar aí um consumo de 20,5 kg por habitante, que é um recorde, é uma quantidade expressiva, que acabou, de certa forma, sendo um alento aí, o que poderia ter sido muito pior para o suinocultor, essa melhora no consumo acabou trazendo uma certa melhoria, ou assim, diminuindo o sofrimento do produtor de suínos. A suinocultura matogrossense também conseguiu acabar com o embargo chinês a esta carne, iniciado durante a pandemia, devido a traços de coronavírus encontrados em uma embalagem de um frigorífico instalado no estado. Durante a pandemia, a China acabou embargando várias plantas, no Brasil, e uma delas foi aqui no Mato Grosso. E recentemente nós tivemos a liberação dessa planta, foi comprovado que nada tinha mudado, que a qualidade é excelente, e não justificava manter esse embargo. Então nós tivemos aí essa planta reabilitada para exportar para a China, e estamos exportando e os números estão mostrando aí uma crescente na exportação do suíno mato-grossense também. China, Filipinas, Hong Kong e Chile estão entre os maiores compradores de carne suína brasileira agora em 2023. Entre os 10 maiores consumidores mundiais tem uma novidade: o México. O suíno, o Brasil tinha uma questão antiga, quase 20 anos tentando abrir o mercado mexicano para carne bovinas e suínos. O mercado do tamanho do Brasil. Conseguimos abrir em fevereiro de 2023. Estamos vendendo suíno. República Dominicana, China aumentou o consumo de carne de frango e também de carne suína. Por isso, então, o Brasil vem se tornando o maior player mundial das proteínas animais. O México ele é um player importante no mercado suinícola aí, da carne suína.
e ele acabou abrindo aí suas portas para a carne suína brasileira e tem levado uma quantidade importante, interessante das nossas carnes, né? E então isso engrossou mais a nossa exportação, né? Aumentou os números e corroborou para que batêssemos esses recordes aí que viemos batendo. O azeite brasileiro tem sido reconhecido pela qualidade no exterior, apesar de ainda não ser produzido em grande escala. Pensando nisso, o governo criou em parceria com outras instituições de pesquisa um órgão para estudar desafios e pensar políticas públicas para o desenvolvimento do setor. Vamos conferir na reportagem da TV Brasil. O fio de azeite é o toque especial que finaliza qualquer prato. Ele é um ingrediente fundamental na gastronomia. E quando pensamos na iguaria, vem logo à cabeça os sabores do Mediterrâneo, aqueles produzidos na Espanha e Itália. Mas você sabia que para consumir um bom azeite, você não precisa atravessar o oceano? Isso mesmo, após 7 anos de pesquisas, o Brasil produz azeites de oliva com padrão internacional de qualidade, atestado por cientistas. O azeite brasileiro, até então, ele tem demonstrado ser um azeite de ótima qualidade. Ele tem sido premiado em concursos internacionais. Várias marcas foram premiadas ao longo de vários anos. Então, a gente consegue produzir no Brasil um produto de qualidade e a gente tem um mercado forte para absorver esse produto. Além do valor nutricional, o azeite de oliva é um alimento conhecido desde os tempos remotos. Ele está nas escrituras sagradas e foi por esse encanto histórico que essa empresária resolveu cultivar oliveiras na Serra da Mantiqueira, clima bem propício a essa árvore rústica. Hoje a produção já chega a 7 mil litros anuais e o produto já recebeu reconhecimentos internacionais. Agora estão surgindo tantos concursos, mas a gente acha importante de vez em quando para realmente se certificar da qualidade do produto, né? E mostrar para o público, de fato, que tem algum preconceito com o produto nacional, de que, de fato, o Brasil está produzindo azeites espetaculares. E isso é possível, né? Apesar do alto consumo interno de azeite, a nossa produção ainda é muito tímida, de apenas 0,25% do consumo nacional. O Brasil é o segundo maior importador do produto. Compra de outros países cerca de 100 mil toneladas por ano. E para aumentar a produção interna, o governo federal já começa a investir na olivicultura, de olho em vários benefícios do azeite, inclusive os econômicos. Para isso, uma parceria com instituições de pesquisa criou o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para estudar melhor sobre o azeite brasileiro e criar políticas públicas para ajudar o produtor na solução de problemas do setor. Os primeiros recursos para o pontapé inicial dos trabalhos, da ordem de 6 milhões de reais, já foram liberados. Se a gente pensar só em substituir 50% da importação, já é um volume de recursos bastante grande que a gente vai deixar de mandar para fora e vai manter aqui dentro, circulando esses recursos aqui dentro. Do ponto de vista econômico, é muito interessante. Nosso agro vai para o primeiro intervalo, mas não sai daí. Eu volto já com muitas novidades. Olá, voltei rapidinho, né? Agora nós vamos falar de uma profissão que é indispensável, tanto no campo quanto na cidade. Uma área que não basta estudar e se preparar. Para atuar, é preciso muita dedicação e amor aos animais. Eu estou falando do médico veterinário, que comemorou seu dia em 9 de setembro. Por isso, o sistema CNA-Senar preparou uma homenagem a estes profissionais, que você confere agora. Imagine só a responsabilidade de cuidar desses animais. Sempre gostei de estar nesse meio e não tenho dúvida que eu escolhi a área certa para atuar. Hoje,
A Joana está acompanhando esses estudantes de medicina veterinária que participam da exposição agropecuária de Brasília. E ela explica que aqui a atenção é redobrada porque os animais passam a ter contato com outras espécies, além de sair da rotina da fazenda, o que geralmente causa estresse. Os estudantes vão pegando o jeito, inspirados na paixão que Joana faz questão de mostrar pela profissão. Ser veterinária, você tem que ter paixão, você tem que ter amor, você tem que ter vocação e você tem que gostar muito do que você faz. É uma área muito bonita, é uma área gratificante. Os veterinários desempenham um papel crucial no setor agropecuário, assegurando a saúde dos rebanhos e a qualidade dos produtos que chegam à nossa mesa. Incrível, é uma área que está crescendo muito, está realmente crescendo muito, estou gostando bastante. Tem várias áreas novas para trabalhar e eu estou amando. E da exposição agropecuária de Brasília, seguimos para uma propriedade rural em Cotia, na Grande São Paulo. E quem conta pra gente é a repórter Priscila Tovic. Trabalhar nesta fazenda exige flexibilidade e conhecimento diversificado. O Renato cuida de 50 espécies de animais. Ele lembra de uma égua que teve um grave problema de saúde, mas com carinho e o tratamento correto, o final da história foi feliz. A gente ficou 1 ano em tratamento. Hoje o animal está reproduzindo perfeito. Foi feito radiografia, foi feito todo o trabalho, fizemos a cirurgia, pós-operatório, aquele cuidado todo. E depois de 6 meses ela começou a caminhar. No olhar atento e nas mãos habilidosas do veterinário estão um elo entre o bem-estar dos animais e a tranquilidade dos donos dessa fazenda, que também recebe visitantes para um contato direto com a natureza. Uma experiência muito especial, algo inédito para quem não tem conhecimento com a natureza, com os animais. Aqui você pode interagir com nossos animais, desde um banho na búfala, um banho no porco. Nós podemos também fazer um passeio a cavalo, um passeio de charrete. E depois de acompanhar de perto um pouco da rotina do Renato e testemunhar a paixão pelos animais, fica claro que no Dia do Veterinário celebramos não apenas uma profissão. Tem um professor que falava que para ser veterinário você tem que, além de ser um pouco mais do que gostar do animal. Você tem que querer ver o bem-estar, você tem que ver tudo perfeito, vamos dizer assim, né? E além da vocação, acho que a gente vem com a vocação, com um dom, agradeço a Deus esse dom que Ele me deu, e gostar de estar sempre interagindo, de olhar, de estar sempre em contato direto com esses animais. Do campo para a cidade de São Paulo. A gente não poderia deixar de fora o médico veterinário que cuida dos animais de estimação, os pets. Não é mesmo, Rafael? Ele, como muita gente, começou a pensar em ser veterinário quando era criança, por causa do amor pelos animais. Desde que eu nasci já queria ter cachorro. Minha mãe nunca foi a favor, porque eu viajava muito. E acho que eu me lembro, eu tinha 5, 6 anos, eu já queria ser. Então isso já veio desde sempre, nunca mudei de ideia, desde criancinha. Sempre fui para ser veterinário para contrariar um pouco minha mãe. Hoje tem que aguentar eu tendo esse tanto de cachorro e gato que eu tenho. Hoje a vida do Rafael se resume aos animais de estimação, mas para ele é como se fosse um médico da família. Hoje em dia o pessoal trata cachorro mesmo e gato que nem filho. Tem muita gente que optou por não ter filho e para ter o gato perto de casa. Então é uma vida quase que humanizada, né? Então a gente e o processo continua igual. De levar no pediatra, trazer no veterinário. E cada vez eu acho que os cuidados estão maiores nesse sentido. Nessa edição de hoje, vamos falar do preço dos alimentos. A cesta básica em Cuiabá fechou o mês de agosto com alta de 7,46%. O vilão desta vez foi o arroz. É o que a gente confere agora. O levantamento mostra que o mês de agosto fechou com uma alta de 7,46% no valor da cesta básica, que passou a custar R$ 745,61. 6 produtos contribuíram para essa elevação.
Entre eles, o arroz, que teve 5 aumentos consecutivos e encerrou agosto custando R$ 6,40 o quilo. Mas afinal, o que motivou esse valor? Essa semana a gente teve o aumento da batata, do tomate dentro da cesta básica, mas também do arroz, que tem esse aumento aí 5º consecutivo. Então é um aumento significativo para esse cereal, que é muito importante na alimentação das famílias. E esse aumento ele vai estar relacionado a uma produção um tanto quanto menor e um aumento da exportação. Então, à medida em que a nossa demanda interna continua a mesma, a gente tem uma oferta menor aqui internamente, aí faz com que esses preços se elevem. Segundo ainda a pesquisa, a carne teve uma variação negativa, ou seja, o consumidor teria pago menos pelo produto. A pesquisa não cita produtos que têm sua variação de preço ligada diretamente às condições climáticas, como os hortifruti, mas que devido ao longo período de estiagem, costuma sofrer altas naturalmente. Fazendo as contas, se comparar a cesta básica com todos os itens, o trabalhador que recebe um salário mínimo teria de sobra R$ 574,39 para pagar aluguel, água, energia e transporte. Uma verdadeira mágica no país das desigualdades cada vez mais gritantes. O Instituto de Pesquisa, junto com a FEComércio Mato Grosso, estão fazendo a cotação da cesta básica justamente para entender o custo de vida aqui na capital. Então, esse valor que vai tomar aí do valor do salário mínimo é importante para a gente verificar o quanto está sendo tomado, qual que é o percentual, qual que é o peso para essas famílias e ajudar a entender a dinâmica de como que isso vai ser. Onde precisa ser gasto mais, onde pode ser gasto menos, justamente nesse aumento e nesse recuo. Agora, por exemplo, a carne está com um recuo de 2,26% essa semana, mas em relação à mesma semana do ano passado está uma queda de quase 10%. Então ela está favorável para o consumo, diferente do que a gente vê, por exemplo, do tomate, que está com um peso muito maior, e o arroz. E agora chegou o momento do nosso quadro Mito ou Verdade. Vamos à pergunta, então, deste domingão. Após as refeições, devemos esperar entre 2 a 3 horas para fazer exercício físico? Vai pensando aí, viu? Daqui a pouquinho eu respondo, porque agora nós vamos para um assunto que você adora. Sempre fica de olho aqui, né? Capacitação no mercado de trabalho agrícola. O Sistema FAMAT e os sindicatos rurais oferecem os seguintes cursos. Em Jangada, tem produção de derivados do leite e queijos. Começa dia 25 e vai até o dia 29. Informações pelo 6599797974. Em Poconé, tem transformação caseira de produtos de origem animal em embutidos defumados e beneficiamento e conservação do pescado. Começa dia 25 e vai até o dia 29. Informações pelo 6533451208. Em Vila Bela de Santíssima Trindade tem vacinação contra a brucelose. Começa dia 20 e vai até o dia 21. Informações pelo 6532591018. Em Comodoro tem manejo de gado de corte. Começa dia 25 e vai até o dia 29. Informações pelo 6532831085. Em Campo Verde tem doma racional de equinos, começa dia 25 e vai até o dia 29. Informações pelo 6635461135. E agora vamos para mais um intervalo, mas é rápido, já estou de volta, não sai daí. No município de Bagé, estado do Rio Grande do Sul, vamos conhecer um pouco mais sobre o bioma Pampa e toda a sua complexidade. Lá vamos conferir um pouco do trabalho da Embrapa Pecuária Sul na região. O centro atua há mais de 30 anos disponibilizando tecnologias nas áreas de bovinocultura de corte, de leite e ovinos. Vamos ver na reportagem do programa Agronacional da TV Cultura. Churrasco e bom chimarrão, duas coisas que nos remetem imediatamente ao estado que fica mais ao sul do Brasil. Abriga também um bioma com características singulares, o único restrito a apenas um estado brasileiro.
Além dos quase 200 mil quilômetros quadrados que ocupam no Rio Grande do Sul, se estende pela Argentina e Uruguai, em um espaço que supera 700 mil quilômetros quadrados. Com clima temperado e uma vegetação com mais de 3 mil espécies de plantas, o Pampa é um dos biomas mais complexos e diversificados do mundo. Objeto de trabalho, pesquisas e estudos da Embrapa Pecuária Sul, localizada em Bagé, região da Campanha Gaúcha, no coração do Pampa. Uma vegetação basicamente de savana, com gramíneas e leguminosas, centenas de espécies dessas plantas que servem de alimentação natural para os ruminantes, bovinos, ovinos, caprinos e até outras espécies que se alimentam de gramíneas, como os próprios equinos também. Além disso, no bioma tem as matas ciliares, né, principalmente nos rios, perto dos rios e arroios, e compõem toda uma característica única, né? A gente tem regiões mais planas e onduladas dentro do bioma, né? Áreas de várzea, as cuchilhas que a gente chama, né? Então tem toda essa característica única. E com isso, a gente tem a possibilidade de criar animais para a produção de carne em um sistema usando os recursos naturais diretamente sem ter que fazer muitas alterações. Então isso é uma característica única, a gente pode preservar o bioma e produzir, né, a carne, o leite, todos esses produtos que vêm dos animais de produção. Que já se tem catalogado são só das espécies forrageiras, né? Nós temos conhecidas mais de 450 tipos de gramíneas forrageiras, com potencial forrageiro, e mais de 150 espécies de leguminosas. Quer dizer, mais de 600... Tudo isso nativo? Tudo isso nativo. Algumas naturalizadas há séculos aí com a introdução do gado, enfim. E fora as outras espécies de plantas, né, que compõem aí uma biodiversidade de mais de 3 mil espécies, né, no ambiente. Claro, não todas aqui, mas dentro do ambiente. Mas muitas vezes nessa propriedade, numa propriedade que trabalha bem, podem ter 100, 200 ou mais espécies dessas forrageiras, às vezes 20, 30, 50 espécies forrageiras diferentes no mesmo metro quadrado. E isso representa na natureza resiliência, redução de risco. E quando a gente incorpora o conhecimento, esse conhecimento vem já de décadas sendo acumulado por diferentes pesquisadores e centros de pesquisa, universidades, que a gente pode também incrementar a produção dessa base forrageira natural com os mesmos processos que a gente usa nas espécies cultivadas, como adubação, práticas de manejo, manejando a altura das pastagens, roçadas, ajuste de carga, enfim, uma série de práticas que a gente, inclusive irrigação, né? Há pivôs centrais hoje funcionando com esse modelo forrageiro, fazendo com que essas pastagens produzam muita carne, muito leite, a ponto de serem plenamente competitivas com qualquer outra atividade, inclusive as atividades agrícolas. Por estar localizado numa região de clima subtropical e que a temperatura média anual é mais baixa, a gente tem a possibilidade de criar raças de origem do norte, de zonas temperadas, né, como as raças taurinas. Estou falando de Angus, de Hereford, das suas cruzas sintéticas como o Braford e o Brangus, e outras, né, Charolais, Devon, tem várias outras que podem ser criadas nessa região em percentual muito alto ou como raça pura. E essas, pelo histórico de seleção, pelas suas características intrínsecas dessas raças, elas produzem uma carne de maior qualidade. Em que sentido? Que tenham características desejadas pelo consumidor, focando especialmente na maior maciez e também no maior marmoreio, que é aquela gordura entremeada da carne. Então, combinando as características do bioma, a possibilidade de produzir no bioma natural, claro, com manejos planejados e baseados nas funções ecossistêmicas desse bioma, produzir esses animais de origem taurina com uma carne de maior qualidade.
nós precisamos encurtar o ciclo, nós precisamos ter animais mais eficientes, nós precisamos desenvolver sistemas de alimentação animal que garantam menores emissões, nós precisamos de animais mais saudáveis para que possam cumprir o seu ciclo produtivo num espaço mais curto. Então, o nosso foco em clima é reduzir emissões. Como é que se reduz emissões? Com eficiência. Então aí nós temos a linha de melhoramento animal. O que nós estamos buscando hoje com melhoramento animal? Animais que não só aquelas características tradicionais de desempenho, mas estamos incorporando, por exemplo, resistência ao carrapato, que é um componente fundamental. Por quê? Porque tanto melhora a eficiência como reduz, por exemplo, potencialmente o uso de produtos químicos, que é um problema, né? Nós estamos buscando animais, inclusive estamos incorporando ao nosso programa de melhoramento a capacidade de selecionar animais com menor emissão, certo? Eficiência alimentar, ou seja, animais que possam comer menos para ter o mesmo desempenho ou ter o mesmo desempenho com menos consumo alimentar. Esse é um elemento. Então a seleção genômica, né? Antes a gente tinha que esperar o animal crescer, medir suas características. Hoje se vai no DNA e se está selecionando animais cada vez mais cedo. Então esses são os componentes do melhoramento animal. Temos o melhoramento vegetal. O que nós estamos buscando, né? Plantas que possam representar um componente de um sistema mais eficiente, né? Que possam ser mais produtivas, que possam melhorar as condições do solo, que possam, por exemplo, fixar nitrogênio e que possam promover melhores dietas e melhor desempenho animal. O que a gente entende, né, e o que a gente está trabalhando para que todo o sistema de produção, considerando, claro, as emissões, mas também as remoções, né, o que as plantas captam do ar, né, CO2, incorporam nos seus tecidos, nas raízes, incorporam no solo. Tudo isso a gente busca demonstrar que neutraliza as emissões dos bovinos. Então a gente tem sistemas que podem durar indefinidamente por esse equilíbrio. O gás metano vai para o ar, ele se degrada em CO2, né, num período aí de 10 anos, e ele é captado novamente num ciclo pelas plantas, incorporado nos sistemas de produção. Então, com isso, a gente pode gerar, né, usando a pecuária integrada com as diferentes culturas da região, gerar alimentos altamente saudáveis a partir de sistemas sustentáveis, ou seja, sistemas que vão poder se reproduzir ao longo de muitos e muitos anos aí, atendendo essa demanda cada vez mais crescente dos consumidores por produtos de alta qualidade, mas também que preservem os recursos naturais. O grupo de 30 produtores rurais de Mato Grosso viveu uma verdadeira imersão na agricultura americana durante o projeto Missão Internacional 2023, organizado pela Associação de Produtores de Soja e Milho do Estado, a AproSoja. A programação começou com uma visita à CM Group, fundada em 1848 e conhecida como a antiga Bolsa de Chicago. Vamos ver como foi? Na hora que a gente monta esta programação, a gente leva em consideração aquilo que o produtor tem interesse de ver aqui nos Estados Unidos, né? É uma troca de informações entre o sistema produtivo no Brasil e o sistema produtivo no americano. Muitas coisas são semelhantes, mas cada um tem as suas peculiaridades. Então, para este ano aqui, a gente inicia a nossa programação aqui visitando a CMI, né? Que é a antiga Bolsa de Chicago, a CBOT. Vamos ter programações também na Universidade de Illinois, vamos fazer visitas em fazendas, né, para os nossos produtores conhecerem especificamente como é que funciona o sistema produtivo aqui nos Estados Unidos. Vamos também na grande feira agrícola que tem aqui nos Estados Unidos, que é a Farm Progress Show, né? Então, a gente procura diversificar essa agenda conforme os interesses dos nossos produtores, do que eles querem ver aqui nos Estados Unidos. Nós estamos aqui em Chicago, no centro das negociações de commodities do mundo, principalmente de soja e milho, que são as culturas aí que movem, né, o nosso país e o nosso estado do Mato Grosso.
Aqui em 1848 foi fundada a Bolsa de Chicago, juntamente quando foi feito o canal interligando os lagos com o rio Mississippi. Antes disso, os produtores traziam aqui o seu milho, o seu trigo para negociar e era um caos, tinha muita volatilidade nos preços. E aqui nasceu a Bolsa de Chicago, onde permitiu que houvesse os contratos futuros, trazendo mais estabilidade para o mercado mundial. E hoje Chicago é a base do preço mundial de trigo, de soja e de milho, essas culturas grandemente consumidas pela população mundial. E para a gente avançar, né, no nosso futuro, na nossa história, a gente sempre tem que olhar para o retrovisor, aprender como que foi construído esse mercado e olhar para frente para cada vez melhorar e evoluir. Estivemos aqui hoje na CNE Group e foi de grande importância para o grupo. Tivemos grandes noções sobre como funciona o mercado financeiro internacional. Hoje, aqui no estado de Illinois, a gente saiu de Chicago, estamos agora no município de Bloomingdale, visitando a Associação dos Produtores de Milho aqui do estado. No período da tarde nós vamos visitar a Associação dos Produtores de Soja e posteriormente a gente vai poder visitar uma propriedade rural aqui no estado de Illinois. Nós estamos aqui em Bloomingdale, na Associação do Milho de Illinois, e hoje nós tivemos uma apresentação institucional da associação local, mostrando todo o sistema, como é que funciona, o sistema do check-off, que eles chamam, que é a contribuição em centavos por tonelada de milho. Eles têm uma contribuição semelhante à nossa, onde eles atuam desde a sua fundação, principalmente em políticas para fomentar o consumo do milho. Acabamos de sair daqui da Associação de Produtores de Milho de Illinois. Aqui é diferente da nossa, a ProSoja, que é a Associação de Milho e Soja, uma só, a deles é separada. E durante a visita e a palestra que tivemos, vimos que os produtores de milho de Illinois têm as mesmas dificuldades que nós temos no Brasil. Acabamos de sair da Associação de Produtores de Soja aqui de Illinois e que eu deu para perceber o seguinte: o estado é bem inferior ao nosso estado, que é o estado de Mato Grosso. E a quantidade de produtores que tem dentro do estado é muito grande. As meninas passaram para a gente lá que eles têm em torno de 45 mil produtores de soja aqui no estado, sendo que 43 mil são associados à associação. E uma coisa que chamou muita atenção foi que eles têm uma taxa fixa, né, um imposto que eles pagam para a associação, que eu acho que é de 0,5%, e eles utilizam esse recurso aí para poder fazer vários investimentos. Investimentos em educação, investimentos em manutenção de leis, e para poder sempre estar protegendo o produtor e fazendo com que o produtor sempre foque mais no campo do que na parte legislativa. Hora e vez do nosso giro de notícias do agronegócio. As estimativas do valor bruto da produção agropecuária obtidas com base nas informações de agosto resultaram em mais de 1 trilhão para este ano. O valor é 2,4% maior em relação ao obtido em 2022, que foi mais de 1 trilhão 115 bilhões. As lavouras, com crescimento de 4%, tiveram um faturamento de 804 bilhões e pecuária, com retração de 1,6%, apresentou um faturamento de 338 bilhões. Na safra recorde de grãos deste ano, os preços agrícolas e as exportações são os principais fatores responsáveis por esses resultados. Diversos produtos apresentaram desempenho favorável neste ano. São eles a soja, o milho, cana-de-açúcar, café e algodão. Outra observação é que as exportações mostram-se favoráveis, tendo sido gerada uma receita da ordem de 97 bilhões de dólares nessa metade do ano. O Ministério da Agricultura e Pecuária, a Polícia Federal e a Receita Federal apreenderam nesta semana produtos irregulares e contrabandeados da Argentina. A ação ocorreu no município de Foz do Iguaçu. Na propriedade onde se encontrava o depósito, foram apreendidas aproximadamente 24 toneladas de farinha de trigo de origem argentina e sem anuência de importação.
Também foi identificado no local uma residência anexa que da mesma forma estocava os produtos contrabandeados. O local foi interditado por apresentar condições higiênico-sanitárias precárias e armazenagem de produto ilegal. Ainda durante a ação, foram identificados 2 estabelecimentos que possuíam relação com as mercadorias contrabandeadas. Um dos locais é uma padaria, onde foram vistas marcas no muro que indicavam ter o abastecimento de farinha ilegal. O fato confirmado pelo proprietário, que informou usar e conhecer a procedência da mesma. Já o outro estabelecimento é um supermercado que foi fiscalizado por auditores fiscais federais agropecuários. Durante a vistoria, foram encontrados 300 quilos de carvão vegetal argentino, bem como 68 litros de vinho colonial com rotulagem em desacordo com normas e legislações vigentes, além de não possuir selo de certificação. No local também foi constatada a presença de pequena quantidade da farinha. As 3 propriedades vistoriadas pertencem a membros da mesma família. Além dos produtos, foram apreendidos 2 veículos utilizados no transporte dos produtos ilegais. A colheita de café arábica da safra 2023-2024 está praticamente finalizada nas principais regiões brasileiras. Levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP, o CEPEA, mostra que nas praças de Mogiana, sul de Minas, Matas Mineiras e Espírito Santo ainda restam apenas pequenos volumes de café de varrição a serem recolhidos. Em Garça, em São Paulo, agentes consultados pelo CEPEA estimam que os trabalhos estejam em mais de 90% do total. Eles também informam que esta temporada foi marcada por um elevado volume de cafés de chão, ainda em processo de recolha. No Cerrado Mineiro e no noroeste do Paraná, as atividades estão entre 92% e 95% do total. Nesta safra, a qualidade dos grãos está ligeiramente inferior à do ciclo de 2022-2023. Agora, as atenções se voltam ao início das floradas, que já abriram em alguns talhões, principalmente nos irrigados. Agora o nosso agro vai para um rápido intervalo, mas não sai daí, eu volto com muito mais para você. Já estamos de volta. E olha só, agora vamos falar sobre uma das novas opções de lazer em Cuiabá, o Mercado do Porto. No local estão acontecendo várias atividades, entre elas a música ao vivo e 3 festivais simultâneos de flores, de gastronomia e de peixe fresco. Os detalhes agora com o repórter Antônio Carlos Silva. 5 pera por 100. O senhor vai levar uma de brinde que eu vou dar pro senhor. Semana do Peixe. Bora, meu patrão, leva essa. Sebastião divulga e limpa o pescado na hora. Ele e o vizinho Juarez contam como estão os preços. Uma piaba dessa aqui, uma base desse tamanho aqui, ela vai sair R$10, R$8. Uma pera desse tamanho aqui vai sair uma base de R$15 a peça. Limpa? Limpa e tirar de espinha. De rio é mais carinho, né? 55 quilos. De tanque é 25. E o pintado, também dependendo da região? É, região. Da Amazônia é 45, 50. E do nosso aqui, Pantaneira, é 65 ou 60. Já os consumidores Juvenil e Maria do Carmo revelam como irão degustar o peixe que compraram. Vai ser cortado em pedacinho pequeno, frito. Vou aproveitar e tomar uma geladinha para comemorar. Eu vou fazer uma mojica de pintado, que eu comprei o pintado em filés, e vou fazer aquela mojica. Para quem está com fome e pressa, pode saborear a comida pronta nos restaurantes do Mercado do Porto. A sugestão é o peixe, né? Que está na pauta, mas a gente também tem para todos os gostos, além dos caldos que a gente já serve aqui. E o nosso horário é das 5 até as 7 da noite, estamos aqui.
E para enfeitar os ambientes, ainda há flores naturais. É orquídea, sarambaia e roseira. São os festivais de peixe fresco, de flores e de gastronomia do novo Mercado do Porto, em Cuiabá. A gente começou o festival ontem, dia 7, feriado aí. É um festival, a Semana do Peixe, junto gastronomia, festival de flores e muitas outras atrações. Amanhã teremos música ao vivo. Tivemos ontem, agora sábado e domingo, uma musiquinha ao vivo, forrozinho pé de serra aí, para todo mundo poder estar. O horário começa das 7, entendeu? Vai até às 18 amanhã e domingo vai até às 13 horas. Mas a praça de alimentação segue até às 15. Uma das provas do sucesso dos festivais aqui no Mercado do Porto é o estacionamento. Ele está sempre lotado de veículos, até inclusive onde é exclusivo para pessoas com deficiência. Só está tendo um problema que aqui a vaga do idoso, do deficiente, está sendo ocupada por outros carros. Está sendo constantemente, os amarelinhos estão fazendo essa fiscalização junto com a gente tenta conscientizar os clientes para não se parar nas vagas preferencial, que é o idoso e o deficiente. Então isso para a gente tenta fiscalizar, mas falta conscientização de alguns clientes que frequentam o Mercado do Porto. Então a gente estamos acionando a CEMOB e a CEMOB está constante dentro do mercado. O governo do estado está investindo em tecnologia e já registra queda de 11% no desmatamento do Cerrado. A secretária de Estado de Meio Ambiente passou a utilizar drones no combate ao desmatamento ilegal em Mato Grosso. Desde então, o estado tem diminuído os crimes ambientais. Vamos ver. Vamos deslocar para lá com cautela. Deve ter mais trabalhadores em volta. Vamos com cautela e vamos para cima. Positivo, copiado. Na guerra contra o desmatamento ilegal, Mato Grosso tem usado a tecnologia contra os inimigos do meio ambiente. Os drones, que têm sido utilizados pela SEMA na fiscalização desde 2019, nunca foram tão indispensáveis nessa batalha. A gente está aí sempre atento a novas tecnologias, o que já tem de hoje, o que está surgindo, o órgão público, a SEMA, a fiscalização, a equipe, todo mundo está de olho para a gente estar sempre atualizado, sempre melhorando nossas atividades para dar uma boa resposta para a população de Mato Grosso. Esse trabalho da gerência de planejamento de fiscalização e combate ao desmatamento em todo o território mato-grossense tem contribuído muito, já que as imagens em alta resolução servem de provas. O resultado está, por exemplo, na redução do desmatamento ilegal no Cerrado, que viu cair em 11% esse tipo de crime. Durante as operações, o papel do drone é fundamental. Antes dos agentes entrarem em campo, o sobrevoo do equipamento é quem vai mapear o local e preparar todo o terreno, além de identificar também possíveis crimes ambientais. Com essa prévia, a gente já consegue, a gente sempre tem o apoio da Polícia Militar nas operações, ou a Polícia Civil, mas com essa prévia a gente pode também já ver um plano de segurança para fazer uma abordagem segura, que ocorra tudo sem maiores incidentes. Além da capital, as 9 regionais distribuídas pelo interior também utilizam essa tecnologia. Tudo isso faz parte do grande investimento do governo na fiscalização ambiental, que ultrapassa os 260 milhões de reais nos últimos 5 anos. Tolerância zero contra o desmatamento ilegal. Então, cuidado, porque você pode estar sendo filmado. E chegou a hora de mais uma receita super tentadora para você fazer igualzinho aí na sua casa ou na fazenda. Sabores do Cerrado.
Delícia de receita, né? Eu tô aqui, olha, com os olhos cheios de vontade de apreciar um prato maravilhoso como esse. Bom, e agora a gente vai para a resposta do quadro Mito ou Verdade deste domingo. Vamos lá. Após as refeições, devemos esperar entre 2 a 3 horas para fazer exercício físico? Verdade, é isso mesmo, gente. Esse tempo depende de alguns fatores, como a quantidade e o tipo de alimento ingerido. Carboidratos são digeridos mais rapidamente, seguidos pelas proteínas e depois pelas gorduras. No entanto, geralmente esse processo que vai da mastigação até o momento em que o bolo alimentar deixa o estômago leva de 2 a 3 horas para acontecer. Com juízo aí, hein? E assim termina o nosso Agro Pantanal deste domingo. Obrigada pela sua companhia. Eu desejo que você tenha um domingo maravilhoso e semana que vem tem mais Agro Pantanal.